Direto da redação. Uma operação da Polícia Militar realizada ontem na favela da Rocinha, a maior favela da América Latina, localizada no Rio de Janeiro, deixou uma pessoa morta. Você vai conferir as informações agora na reportagem de Fabiana Sampaio, que acompanhou. A operação conjunta da Polícia Militar do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado para cumprir 34 mandados de prisão na favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, deixou uma pessoa morta e outra ferida. Um homem foi preso. A operação foi realizada em apoio à Polícia Civil do Estado do Ceará. Os alvos eram integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, que estariam escondidos na região. Segundo a Polícia Militar, houve confronto com criminosos armados que atiraram contra os policiais. E após a estabilização da área, um homem foi encontrado baleado, mas já sem vida. A Delegacia de Homicídios foi acionada. Ainda no local, segundo a PM, o comando da operação foi informado que um homem ferido deu entrada em um hospital e foi liberado após atendimento médico. O homem morto foi identificado como Vitor dos Santos Lima. O advogado dele, Alberico Montenegro, informou que o cliente foi morto sem oferecer qualquer resistência à abordagem policial e que durante a operação, alguns policiais pareciam não usar câmeras corporais. A assessoria da PM foi procurada, mas não se manifestou sobre as declarações. Foi mais um dia de terror para os moradores da Rocinha. Nas redes sociais, muitos manifestaram desespero com o tiroteio. Imagens mostraram o chão de algumas ruas repleto de cartuchos de balas. 8 escolas municipais foram impactadas por conta da operação. Na rede estadual, uma escola precisou ser fechada. Uma clínica da família na Rocinha também não funcionou nesta terça. Com a colaboração de Solimar Luz, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. A observação nessa operação da polícia ontem, realizada na Rocinha, é de que a motivação era a busca por traficantes de outros estados que pertencem ao Comando Vermelho e que estavam refugiados na Rocinha. Isso daí nos mostra que o Comando Vermelho hoje não é uma facção criminosa apenas presente no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Sabemos que o Comando Vermelho hoje atua na região metropolitana do Rio, já se interiorizou, está em vários municípios do Rio de Janeiro, então tem franquias em várias cidades do interior do Rio, mas também hoje ela não está restrita só ao Rio de Janeiro, recebe até traficantes foragidos de outro estado que pertence a esta mesma organização. Então ela hoje estaria em Minas, ela estaria no Amazonas, estaria em um monte de lugar disputando território. Isso demonstra que o avanço dessa facção criminosa não se deu apenas, ou não se dá apenas no estado do Rio de Janeiro, mas ela consegue se expandir por outros territórios, por outros estados no Brasil. E a novidade aí que nos traz aqui essa operação, pelo menos o detalhamento que a polícia dá, é de que esses traficantes que estão refugiados de outros estados estariam hoje se concentrando no Rio de Janeiro, se refugiando na comunidade da Rocinha, que é a maior favela da América Latina. Tem uma população que equivale ao dobro até da população de algumas cidades no estado do Rio de Janeiro. Mas eu gostaria de chegar a esse desdobramento aí, porque na sequência, a informação, a reportagem da Solimar Luz, ela traz esse detalhamento mostrando de onde esses presos, de onde eles vieram. Esses presos não, perdão, esses refugiados, esses fugitivos, de quais estados eles vieram para se refugiar na Rocinha, no Rio de Janeiro. Vamos conferir. A Polícia Militar e o Ministério Público do Rio de Janeiro iniciaram na manhã desta terça-feira uma grande operação na Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro. A ação é coordenada pelo COI, Comando de Operações Especiais da PM, e conta com o apoio de mais de 400 policiais de 11 batalhões. O Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate, com apoio de uma ambulância blindada, também está no local. Os agentes cumprem 34 mandados de prisão e 9 de busca e apreensão contra traficantes que vieram de outros estados, principalmente do Ceará e de Goiás, para buscar refúgio na comunidade. Durante a operação, um homem identificado como Vitor dos Santos Lima foi morto
segundo o advogado Alberico Montenegro. Montenegro defendeu Vitor em um processo sobre associação para o tráfico iniciado em 2017. Ele contou que o cliente foi morto nesta terça-feira sem oferecer qualquer resistência à abordagem policial, conforme ele apurou com testemunhas no local. Mas ele não estava devendo mais nada para a justiça, queria voltar a estudar, a trabalhar, estava com carta de emprego, queria voltar à sua vida normal. Sua vida foi ceifada aí pelos policiais num ato covarde e até então é característico do abuso de autoridade. O cara foi executado, não tem mandado de prisão, ele nem correu da polícia. Ia correr para quê? Se não deve nada para a justiça, ia correr para quê? A gente segue em busca da apuração dos fatos, em especial a verdade, né? O advogado também enviou à reportagem vídeos que teriam sido gravados durante a operação policial desta terça-feira. Neles, alguns policiais aparentemente não estavam usando câmeras corporais. Questionada sobre a morte de Vitor e o uso de câmeras corporais, a porta-voz da Polícia Militar, Tenente Coronel Cláudia Moraes, informou que ainda não tem informações sobre essas denúncias e que, assim que recebê-las, poderá repassar a reportagem. Nas redes sociais, pessoas relatam o desespero dos moradores e imagens mostram ruas repletas de cartuchos de balas no chão. A Secretaria Municipal de Educação informou que 8 unidades escolares foram impactadas por conta dessa operação. Na rede estadual, uma escola precisou ser fechada na região. Impacto também na saúde. A Secretaria Municipal informou que a Clínica da Família Maria do Socorro, que fica na Estrada da Gávea, não está funcionando nesta terça. Já a Clínica da Família Rinaldo Delamare, em São Conrado, mantém o atendimento à população. Apenas as atividades externas, como as visitas domiciliares, estão suspensas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. A pessoa que morreu aí, a vítima que é citada aí, que é narrada aí, o advogado diz o seguinte, que já teve passagem pela polícia, que não estava devendo nada, não tinha mandado de prisão, que estaria na hora errada, no lugar errado, já estava com carta de emprego. A verdade é que quando a polícia sobe o morro, ninguém sobe ali, muito menos diante de qualquer suspeita, vai pedir carteira de identificação, carteira de identidade, vai fazer revista. Vai sentar o dedo porque está no meio de fogo cruzado, é guerra urbana, é bandido com fuzil AR-15, é bandido com granada, é bandido com todo tipo de armamento, poderio bélico bem superior até o da polícia, em alguns casos. Então ninguém ali vai subir com ramo de flores, vai perguntar por favor. E se o cara tem passagem, tá desfilando ali, infelizmente foi. O uso da câmera corporal é obrigatório. Hoje é obrigatório, tem que usar. E o Ministério Público está até dizendo que vai processar, que vai adotar iniciativas contra os policiais que não estão vestindo câmeras corporais. A gente costuma defender aqui, costuma dizer que a câmera corporal ela serve como instrumento de defesa também dos policiais. Porque uma vez registrado, tendo feito ali o registro certinho, filmado, ele tem elementos para se defender contra denúncias de abuso de autoridades. Para mostrar, não cometi abuso, foi uma reação. E é uma proteção também contra a vítima, porque se houver eventuais abusos cometidos por policiais, vai mostrar que foi cometido abuso nessa situação. Recentemente, eu não sei se vocês lembram aqui no programa, na produção, um rapaz, ele estava agredindo uma esposa dentro de casa. A polícia foi chamada, a PM foi chamada para socorrer. Isso na cidade de Campos, está na área central de Campos. Foi chamada para socorrer a menina. Quando a polícia entra no imóvel, o rapaz está armado com uma faca e ele tenta partir sobre os policiais com a faca. Isso foi filmado. O policial filmou isso. Eu não sei se foi com câmeras corporais ou se foi com celular, mas a cena foi filmada.
E a mulher pedindo para ele socorrer, para não fazer aquilo com o marido dela, porque depois se entendeu lá, não sei o que aconteceu, e ele explicando, olha, seu marido está com uma faca, ele tentou partir sobre nós, ele tentou partir aqui com uma faca. Esse rapaz morreu ontem no Ferreira Machado, sabe? O nome dele é Alexandre, ele foi um comerciante na cidade de Campos, ele tinha uma loja de móveis modelados e ele entrou num processo de desequilíbrio mental muito grande, porque ele estava nas redes sociais agredindo todo mundo, ameaçando as pessoas, e ele estava com um problema sério, problema seríssimo, problema neurológico aparentemente. Ele chegou até a ser, eu acho, internado em algum momento, mas não existe mais internação prolongada para pessoas que estejam passando por um surto psicótico. E nesse episódio, então, ele morreu. Agora, ele não resistiu ao ferimento. Ele tinha tido uma falência renal e, na sequência, no processo de tratamento, ele tinha perdido um rim. No processo de tratamento, ele acabou morrendo. Mas se a polícia não filma aquela cena ali, os policiais certamente que estão respondendo, vai responder a um processo de inquérito por isso, vai ter que se explicar. Mas se esta cena não fosse filmada pelos policiais, esses policiais estariam enrolados certamente. Foi filmado. Então a câmera corporal, ela vai permitir isso, vai permitir proteger talvez o próprio policial de eventuais acusações infundadas, denúncias infundadas. Mas ao mesmo tempo vai servir como prova se ele estiver cometendo alguma conduta inadequada no processo de abordagem e numa eventual operação policial. Mas o resumo disso tudo aqui, dessas operações em comunidades, em favelas, no Rio de Janeiro e também outras comunidades, é que é o dia perdido de aula, é tensão para estudantes, para professores. Esta operação ontem, na Rocinha, provocou a suspensão das aulas em várias escolas, fechamento de comércio, e isso altera completamente a rotina da comunidade, pelo menos por um dia. Mas, infelizmente, se reconhece que isso entrou para o cotidiano, para a cultura da comunidade, e a comunidade acaba até se habituando, se acostumando com isso, com troca de tiros, com cenas de violência em comunidade, com mortes, com prisões. Isso passa a ser parte do cotidiano nessas comunidades do Rio de Janeiro, infelizmente. Como também balas perdidas, que segundo estatísticas do Instituto Fogo Cruzado até aqui, tem matado, ceifado vidas de crianças, de idosos, pessoas que nada têm a ver com o crime. Infelizmente. E o Vladimir Platonov, que cobriu também, eu acho que tem uma participação dele ao vivo no episódio, ele fala aí o que foi afetado de rotina desses moradores, dá mais detalhes ainda sobre a motivação dessa operação da polícia. Vamos à reportagem. Esta operação envolveu cerca de 400 policiais militares que foram cumprir 34 mandados de prisão. A ação aconteceu justamente para prender criminosos que vêm de outros estados, são ligados a uma facção criminosa aqui do Rio de Janeiro e vêm de estados como Goiás e Ceará, por exemplo, e estariam escondidos lá na Rocinha. Segundo o Ministério Público, que também participou da operação, foram apreendidos 40 tabletes de cocaína, 2 revólveres e várias munições. Foi encontrado, inclusive, pelos policiais, diversas cápsulas de metralhadora .50 deflagrada pelos criminosos. É uma arma de guerra. Os policiais apreenderam ainda muita quantidade, diversos tabletes de maconha e outra quantidade desta droga já embalada. Foi encontrado ainda um laboratório, ou melhor dizendo, uma estufa com pés de maconha prontos para o cultivo. Um homem suspeito de ser traficante foi preso e outro acabou morto, mas não está definido se estes homens eram alvos dos mandados de prisão. A PM afirma ter sido recebida a bala na entrada da comunidade e disse que o homem já estava morto quando eles chegaram. Justamente 9 escolas, por causa desta operação, não puderam abrir as portas e um posto de saúde chamada Clínica da Família aqui no Rio de Janeiro também não pôde funcionar.